pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar, né, a mostrar como se calculam integrais de linhas, né? Vimos na aula anterior a definição de integral de linha num arco, né? Então, integral de linha ao longo de um arco C de uma função de x e y, o limite, no caso da função, vezes a questão da partição lá e tal, e como se trata de uma soma de rima, né, nós vamos ter a função, né, e vamos reescrever essa curva de maneira paramétrica, com uma curva paramétrica, e aqui vai entrar um elemento que seria o correspondente ao comprimento dos subarcos gerados pela partição do arco C. Na prática, o que nós temos? É como se nós tivéssemos uma função aqui, né? Essa mesma função representada ao longo do caminho C, no plano XY, você estaria calculando a área entre essas duas curvas, entre a curva aqui em cima e a projeção da curva no plano XY. Mas não é apenas dessa forma que nós vamos calcular integrais de linha, certo? Podemos obter outras integrais trocando na definição o elemento de arco por ΔX ou ΔY, obtendo as integrais de linha de f ao longo de C com relação a x e a y, né? Então, nós podemos ter a integral da função, integral de linha em relação a x e em relação a y, que quando nós tornarmos parametrizadas as curvas, é só lembrar que dx é x' de t dt e que dy é y' de t dt. E caso apareçam integrais de linha com relação a x e a y, né, se você tiver uma soma de um integral em um arco C em relação a x e uma outra integral em relação a y, você pode juntar tudo em uma integral, né, colocando desta forma. Vamos ver um exemplo, né? Nós queremos calcular a integral ao longo do caminho C de y ao quadrado dx mais x dy. Nesse primeiro caso, quando C é igual a C1, é o segmento de reta que vai do ponto menos 5 ou menos 3 ao ponto 0 e 2, né? Então, eis aqui o gráfico, eu vou estar calculando a integral de linha ao longo dessa linha, que é uma linha reta. Lembrando que, quando se fala nesse segmento de reta, está se falando em origem e extremidade. Você está levando em conta um caminho que começa em A e termina em B. Então, o primeiro passo é escrever essa equação do caminho que vai de A até B de maneira paramétrica, em função de t. Essa questão de escrever em forma paramétrica, ela não é única. Então, o mesmo segmento de reta ou a mesma curva vai ter, em geral, mais de uma forma de se escrever, né? Eu vou usar a equação de reta para parametrizar isso daqui, né? É só calcular o vetor diretor da reta, que eu vou considerar o vetor AB, né? Que é a extremidade menos origem. Então, vai ser o ponto 0,2 menos o ponto menos 5 e 3. Aí, 0 menos menos 5 dá 5. 2 menos menos 3 dá 5. O vetor diretor da reta é 5 e 5. Então, escolhendo o ponto A, aqui, né? X igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt. Eu coloquei aqui o ponto A, aqui o vetor diretor. E a lembrança, se eu escolhi a equação dessa forma, e eu quero ir do ponto A ao ponto B, o ponto A significa que eu estou adotando t igual a 0, e o ponto B significa que eu estou adotando t igual a 1. Né? Então, eu vou parametrizar como se fosse esse conjunto de equações com t variando de 0 a 1. Se eu escrever de uma maneira diferente, aí eu vou ter uma equação aqui diferente e parâmetros diferentes, que no final das contas vai dar na mesma, né? O que nós vamos escrever isso daqui? Nós vamos precisar de dx de dy em função de dt, né? Então, derivando aqui, dx vai ser 5dt e dy vai ser 5dt também, né? A gente vai substituir, né? Então, vou ficar com y, 3, menos 3 mais 5t ao quadrado, vezes dx, que é 5dt, mais x, que é menos 5 mais 5t, vezes dy, que é 5dt.
Vou fazer as continhas aqui. Como aqui tem 5, eu vou colocar em evidência, né? Aqui vou ter 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 5 dá 4. Aí você vai ter um termo central aqui, que é 2 vezes 3 vezes 5, né, que dá 30, menos 30t, com mais 5t dá 25t negativo. E você tem o termo em t ao quadrado, que dá 25t ao quadrado, daqui, né? Eu coloquei o 5 em evidência, eu vou integrar isso daí, né? A integral de 4 é 4t, de t é t ao quadrado sobre 2, de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. Vou aplicar essa função de 0 a 1. E aí, quando nós fizermos essas continhas, né, a função só para 0, esses termos se anulam. Para 1 vai dar 4, 25 meios, 25 terços. Quando eu somar tudo, 745 sobre 6. Esse é o resultado da integral de linha no segmento de reta. Bom, indo agora para o exemplo, a letra B, a gente vai calcular a mesma integral de linha, só que mudando o caminho, né? O C vai ser o arco de parábola x igual a 4 menos y ao quadrado, de origem e extremidade nos mesmos pontos do exemplo anterior, né? Bom, primeiramente isso aqui é o gráfico, né? Trata-se de uma parábola com a concavidade voltada para a esquerda, para o lado negativo de y, porque aqui y ao quadrado está negativo. E o caminho vai começar de menos 5, menos 3 até 0 e 2. A parametrização da curva é necessária, né? Nós vamos transformar a integral de linha em uma integral de uma variável t. E essa parametrização, como eu havia dito anteriormente, ela é arbitrária. Você vai escolher parâmetros, né? E conforme você escolhe, você vai encontrar uma equação. O importante é que a equação retrate a situação problema e que tenha origem e extremidade no mesmo ponto que está mostrando aí no gráfico, né? Então, por uma questão de facilidade algébrica, eu vou chamar y de t, né? Lembrando que se eu chamar y de t, o y aqui na questão ele vai de menos 3 até 2, ele vai ser o meu parâmetro, né? E aí nós podemos escrever que y igual a t, e portanto x é 4 menos t ao quadrado, e o t vai variar de menos 3 até 2. Eu tenho uma função aí que eu não vou ter problemas, né? Se eu fosse tentar chamar o x de t aí, por exemplo, aí eu teria um t que variaria de menos 5 até 0 e de 0 até 2. Então, se eu fosse parametrizar dessa forma, eu teria que considerar que a curva é formada de dois trechos, né? Então, é mais fácil colocar a parametrização aqui no y. E aí, colocando isso na integral, né, eu vou precisar também do dx e do dy. Dx vai ser menos 2t dt, dy vai ser dt. E aí, colocando na integral, né, nós vamos ter y, que é t ao quadrado, dx, que é menos 2t dt, e x, que é 4 menos t ao quadrado, dy, que é dt. Organizando, nós vamos ter menos 2t ao cubo, mais 4 menos t ao quadrado dt. E aí, resolvendo essa integralzinha, integral bastante simples, nós vamos chegar no resultado, que é 245 sobre 6, certo? Em geral, o resultado integral de linha muda de acordo com a trajetória escolhida. Além disso, o sentido da trajetória também interfere no resultado, ao menos em relação a x e a y. Então, nós vamos ver que se nós pegarmos a integral e calcularmos no caminho menos c, nós vamos trocar a integral de sinal, tanto para dx quanto dy, certo? Então, aquela questão que nos exemplos que nós resolvemos anteriormente, se a gente trocar o sentido da integral, o resultado da integral vai trocar de sinal. Porém, se tratando de integral de linha no comprimento de arco, né, como eram os exemplos da primeira aula, o sentido não vai alterar o resultado, né? Bom, e como é que vai funcionar as integrais de linha no espaço? Os resultados que nós obtivemos para o plano e para o espaço são análogos.
Para a integral no comprimento de arco, nós vamos ter a seguinte equação, né? Esse daqui é o elemento, esse elemento aqui é justamente o comprimento de um arco no tridimensional. Quando a equação desse arco é dada de maneira paramétrica, né? Então você vai substituir x, y e z por funções de t e vai colocar esse termo aqui completando, que é o comprimento de arco, né? Se você chamar o caminho, ou você expressar o caminho por x de t i mais y de tj mais e de tk, né? Nós vamos ver que essa integral vai se resumir ao quê? A um produto entre a função desta curva, que é um vetor R de x, y e z, multiplicado pelo módulo do vetor R' de t, que é o vetor que você obtém derivando as coordenadas, né? Então, se você pegar um vetor cujas coordenadas são a derivada e calcular o módulo, você está calculando justamente o que está aqui, né? O R' de t em módulo. Bom, se nós observarmos as integrais em x, y e z, né? Se nós tivermos o dx, nós vamos escrever tudo em função de t, então o dx vai virar x' de t dt, o dy vai virar dy' de t dt e o dz vai virar z' de t dt, né? Normalmente. E aí vamos a um outro exemplo, né? Eu quero calcular a integral de linha de y dx mais z dy mais x dz, onde C consiste no segmento de reta C1, do ponto 200 ao ponto 345, seguido do segmento de reta C2, de 345 a 340. Então, o que a gente vai ter que fazer aí? Vamos ter que, lembrando, cada segmento de reta é uma curva suave, né? Então, nós temos dois segmentos de retas consecutivos. Podemos dizer que a integral no caminho C, que é a união de C1 com C2, é a soma das integrais de linha em C1 e em C2, que eu vou calcular separadamente, né? Vamos pegar o segmento C1, de 200 a 345, é um segmento de reta. Então, eu posso dizer que x, y e z são um x, y e z iniciais, 2, 0 e 0, mais um vetor diretor vezes t, onde o vetor diretor eu vou dizer que é o vetor que vai de 200 a 345. Então, vai ficar 345 menos 200, vai ficar 1, 4 e 5. E aí, se nós escrevemos dessa forma, com o ponto inicial aqui, se nós adotarmos t igual a 0, nós vamos ter o ponto 200. Se nós adotarmos t igual a 1, nós vamos ter o ponto 345, está parametrizado. Preciso das derivadas, dx, dy, dz, das diferenciais, dx dá dt, dy 4dt, dz 5dt. E aí eu vou colocar isso na integral, né? Então eu vou ter y, que é 4t dx, que é dt, mais z, que é 5t dy, que é 4dt, mais x, que é 2 mais t, vezes dz, que é 5dt. Fazendo as devidas continhas, né? Aqui eu vou ter 4 com mais 20, dá 24. 24t com 5t dá 29t. E 5 vezes 2 dá 10. 29t mais 10 dt, que integrando de 0 a 1 é o integral simples, né? Vai ficar 29t ao quadrado sobre 2, que vai dar 29 sobre 2 mais 10t. Vai dar 29 sobre 2 mais 10, que dá 49 sobre 2. Agora vamos fazer a mesma coisa para o segmento de reta C2, que vai do ponto 345 ao ponto 340, né? O ponto inicial eu vou escolher o 3, 4 e 5. E o vetor diretor eu vou considerar que é o vetor final menos o inicial. 3 menos 3 dá 0, 4 menos 4 dá 0. E 0 menos 5 dá menos 5. Então eu só vou ter menos 5t, aqui 0t e 0t. E aí, para nós reproduzirmos o primeiro ponto, t tem que ser 0. Para reproduzir o último ponto, t tem que ser 1. Fazendo dx, dy e dz, nós vamos ter dx e dy iguais a 0 e dz menos 5 dt. Colocando na integral, os termos que tem dx e dy se anulam
eu vou ficar só com dz. Então, eu vou ter x, que é 3, vezes dz, que é menos 5 dt, que vai dar a integral de menos 15 dt, que é menos 15. E aí, tendo calculado as integrais em C1 e C2, como C é lisa por trechos, né, são dois trechos lisos, a gente pode dizer que a integral em C é a soma das integrais de C1 e C2. Ou seja, 49 sobre 2 menos 15, que dá 19 sobre 2. Né? Bom, então aqui a gente encerra, né, a parte de integrais em campos escalares ou em funções escalares, né? Que a gente tem as integrais de linha para funções escalares. E na aula consecutiva nós vamos ver como é que funcionam as integrais de linha em campos vetoriais. Até logo!